Posso? Posso entrar aí na sua casa, no seu computador? Se vocês permitem, muitíssimo obrigado. Uma ótima noite de terça-feira. Aquele abraço ao trio que não é rapazes, sempre antes de cada edição de O Incrível Cajuru, o Conexão Nordeste, na programação da jovem e ousada TV Esporte Interativo para mais de 100 milhões de pessoas nas TVs parabólicas, abertas, canais por assinatura e também pelas afiliadas, cada vez mais crescendo por sinal, assim como nas redes sociais, no Facebook, no Twitter. É impressionante o que a gente recebe de comentário. A troca é muito legal, né, cara? Mão dupla, televisão é mão dupla. Eu aprendi duas coisas importantes, entre tantas, com o Boni. Uma, televisão é plural, não é singular. A outra, televisão é mão dupla. Por isto, desde 2000 na Rede TV, eu criei este bordão. Posso entrar aí na sua casa? Porque, a princípio, é uma invasão. Você talvez não queira receber na sua casa, com a televisão ligada, alguém chato, alguém que fala alto, que grita, que berra. E a gente vai aprendendo com as suas críticas. E o bom da TV Esporte Interativo é esta ligação, é esta conexão. É esta forma de se interagir e te respeitar acima de tudo. Por exemplo, eu quero fazer a você duas perguntas. Você e eu e você, juntos aqui, juntos, na cara, na lata. Primeira pergunta: você concorda ou não que o dinheiro compra o cão, o canil e o abanar do rabo? Concorda? Segundo, pergunto a você: existe alguma diferença entre aquele que vende o corpo, ou aquela, e aquele ou aquela que vende a alma? Vocês são inteligentes, entenderam o motivo dessas perguntas iniciais. A gente no dia vendo tanta coisa acontecendo na televisão brasileira, até nos comerciais, nos intervalos, que a gente fica barbarizado, né? Pasmo, pasmo, pasmo. Agora, pasmo mesmo, certamente muitos de vocês ficaram, outros não, e a gente respeita a opinião. O que vale é a pluralidade de opiniões, é a democracia. E fique sempre com a sua opinião, não se influencie pela de ninguém, muito menos pela minha. Gente, é o Ibope. Já chegou a 80% a aprovação do povo brasileiro pela Copa do Mundo, que começa agora em junho aqui no Brasil. 80%, ou seja, a maioria absoluta. Às vezes nem Cristo tem, com tanto de ateu. 80% chegou. Pois é. Eis que agora, apresentado ontem o resultado, despenca para 52% a aprovação do povo brasileiro pela Copa do Mundo aqui no Brasil. De 80%, despencou para 52%. Eu sei que você vai dizer: o Cajuru é muito mala, ele não acredita em nada, ele não crê em nada.
Amigo, maldito o homem que acredita no outro homem. Eu nunca fui de crer em pesquisas. Graças a Deus, em todas as emissoras que trabalhei, meus programas obtiveram excelentes resultados. Sempre brincava, já almocei com o Montenegro, com a Marlene Matos, em São Paulo, e com o Datena, e o Montenegro brincava comigo: Cajuru, você acredita em quê, Cajuru? O Montenegro, Ibope, Datafolha, seja quem for, eu não acredito. Sabe por quê? Gente, eu saio nas ruas, poucas pessoas da imprensa andam mais do que eu. Cara, eu vou a boteco todo dia, a shopping todo dia. É impossível eu ficar dentro de casa. É o dia inteiro conversando com as pessoas. E sempre você sente, pois elas são sinceras comigo, sabem da minha forma de agir e se abrem. E aí eu pergunto a você do outro lado, seja sincero comigo. Alguém te perguntou se você aprova a Copa do Mundo aqui no Brasil agora em junho? Quem te perguntou? Em qualquer parte do Brasil. Você foi perguntado por algum jovem com uma prancheta na mão se você aprova a Copa do Mundo no Brasil depois de tudo o que vem acontecendo? Pois em 5 anos o resultado despencou de 80% para 52%. E vamos ser aqui bem na lata, bem direto, cá entre nós. Preste bem atenção neste raciocínio. Tem até uma ironia nele. Se você, aqui no Brasil, boa parte, não lê. Se boa parte desse país lesse mais e não limpasse o bumbum com os jornais, pois normalmente jornais, revistas são mais usados no desespero para limpeza no bumbum, não para leitura. Se parte do povo brasileiro lesse mais o que está acontecendo, assista a este programa que todo dia tem uma bucha de canhão, que não deixou de fazer uma só denúncia sobre a Copa do Mundo deste programa. Pelo eiplus.com.br você tem lá o programa diário ou no YouTube. Todo dia tem alguma denúncia. Se lesse mais essa parte do povo brasileiro, o resultado hoje não seria este anunciado de 52%, não. Não seria, não. Seria muito menos. Seria tipo 70, 65, 60% contra, desaprovando a Copa do Mundo aqui no Brasil em junho. Pelos fatos mostrados, apresentados pela Justiça, pelo Ministério Público, pela verdade de tudo o que está acontecendo, pela dinheirama que o governo está jogando nesta Copa do Mundo, por toda essa bandalheira, por toda essa sacanagem, eu concluo dizendo: não creio neste resultado em que 52% do povo brasileiro não aprova a Copa do Mundo a partir de junho. Para mim, é muito mais do que 52%. Fique, repito, com a sua opinião. Segue o programa O Incrível Cajuru. Daqui a pouco eu anuncio o programa que vem a seguir, que hoje é especial,
ou seja, excepcionalmente, não teremos o Caderno de Esportes nesta terça-feira, dia 25 de fevereiro de 2014. Voz do Além é você, com um tema. Qual será o primeiro tema do programa? Manda pro ar. Boa noite, Cajuru. O nosso primeiro tema de hoje é bastante delicado. Vamos falar sobre o torcedor santista espancado até a morte por 15 torcedores do São Paulo após o clássico do último domingo. Gostaria que você comentasse sobre mais esse caso de violência no futebol. Essa morte do torcedor do Santos, ela veio impressionantemente de novo no mesmo ano em que, nesta semana, aliás, se completou os primeiros 12 meses da morte do garoto boliviano Kevin no jogo do Corinthians pela Libertadores, porque não há diferença se o garoto é brasileiro ou se ele é da Escandinávia. Ele é ser humano, ele é gente. A morte desse garoto do Santos, eu não sei se o Pedro, se o Márcio tem aí imagens do que eles usam. É pedaço de pau, é tipo um cacetete, é barra de metal, é de pau, é de metal. Aquela cena naquele jogo do Atlético Paranaense, se lembram? Triste cena, que o cara pegou um cano, aquilo devia ser cano, ferro, sei lá o quê, e começou a dar na cabeça do outro. Ou seja, nem no UFC acontece isso. O juiz, quando o sujeito fica tonto, ele já para a luta. Porque antes, esse vale tudo, eles chutavam cabeça, né? Existia o golpe tiro de meta. O sujeito deitado, o outro vinha e chutava a cabeça dele. Aí mudaram esse esporte, que não pode ser chamado de esporte. Então, no momento em que a gente não está mais acreditando nem na justiça. Me desculpe, todos os segmentos dela, alguns pelos quais eu tenho o maior respeito, de repente eu estou perdendo o respeito. Não há providência. É mais uma morte e vai acontecer o quê? Gente, eu fui ler a reportagem, não sei se você chegou a ler, para homenagear o garoto do Santos morto, a torcida decidiu cancelar o desfile de carnaval que já estava armado e organizado para o próximo final de semana. Lembram vocês quando eu falo aqui que algumas torcidas organizadas têm escolas de samba? E para ter uma escola de samba, precisa de grana. E quem banca? Tem galpões gigantescos. Em São Paulo, se você ver o galpão da Gaviões, o galpão da Mancha, da Independente, você fica pasmo. O Cajuru está exagerando? Não. Vá a São Paulo. Vá ali na Barra Funda, próximo ao CT do São Paulo e ao CT do Palmeiras, e veja o galpão da Mancha. Depois vai conhecer o galpão da Gaviões. E a torcida do Santos também iria fazer carnaval, escola de samba. Agora cancelou em função da morte do garoto. É por isto que definitivamente desde 1995, quando daquele jogo de juniores da Taça São Paulo, com portões abertos, com aquela tragédia no gramado,
aquelas cenas que não saem de minha cabeça, eu não vou mais a estádio de futebol, amigo. É chato falar isto num programa de televisão, pois de repente a direção não vai gostar. O Cajuru está afastando o torcedor do estádio. Não. Eu estou dizendo o que eu penso. Se a televisão discorda de mim, me manda embora ou corta o que eu falei. Hoje tem redes sociais. Eu vou lá e escrevo. E provoco a mesma repercussão. Não há dúvida. Vou a outros programas de outras emissoras. Felizmente isso não acontece comigo aqui na jovem e ousada TV Esporte Interativo. Mas para concluir, eu digo a você que é pai, não leve o seu filho em estádio. Proíba-o a ir a estádio de futebol enquanto tiver torcida organizada. O dia que não existir mais torcida organizada, aí você vai com seu filho, com sua filha no estádio. Ah, Cajuru, mas eu já fui, Cajuru, e não aconteceu nada, você está localizando um caso. Amigo, amanhã pode acontecer com um filho seu. Desta feita foi com um jovem torcedor do Santos. Foi lá com um garoto boliviano. Eu vi, gente, ninguém me falou, eu vi em Belo Horizonte uma das cenas mais horrorosas da minha vida, nem em filme de terror. Eu vi a forma como mataram um torcedor na briga de torcidas organizadas de Cruzeiro e Atlético, em frente ao Chevrolet Hall, onde acontecia uma luta de MMA. Eu estava lá fora. Os motoristas de táxi de Belo Horizonte se lembram. Eles até ficaram na frente me protegendo com medo da torcida vir para cima de mim. Eu vi, com os meus poucos 10% de visão, suficientes para enojar. Para enojar, esta é a palavra. Então, pai, não deixe o seu filho ir para o estádio, não vá no estádio. Dane-se. Deixe o clube não ter renda, ser prejudicado financeiramente, para ver se ele toma juízo, para ver se ele resolve, se ele dá uma solução, se isso tem fim, porque nem a justiça, nem a polícia estão conseguindo. Todo mês tem uma notícia de morte. Em joguinho que não vale nada, São Paulo e Santos, por um campeonato paulistinha que não vale nada. Imagine em jogo decisivo. Pense na Copa do Mundo com tudo aberto, os estádios, não tem nada fechado, e com bebida alcoólica liberada em estádio de futebol. Deus, por favor, que não aconteça nada. Imagine uma Copa do Mundo no Brasil com bebida alcoólica liberada. Depois do único e mais rápido intervalo da televisão brasileira, rapidaço, eu volto com os últimos assuntos do programa O Incrível Cajuru. Andrés Sanches, ex-presidente do Corinthians. A chance que você tem de ser presidente da Confederação Brasileira de Futebol é a mesma chance que o Jorge Cajuru tem de tomar a Angelina Jolie do Brad Pitt. Portanto, suas chances, Andrés, são grandes. Parabéns por elas. Rapidaço, volto. Voltando e sem perder tempo, já chamo a voz do além com mais um tema no programa O Incrível Cajuru. Diga lá! Vamos para o próximo tema, Cajuru.
Bem que você avisou que não haveria novidade alguma na convocação do Filipão para o amistoso contra a África do Sul. Eita boca maldita, hein, Cajuru? Gostaria que você comentasse esse assunto, mas logo após esse recado de apenas 30 segundinhos. O vestibular é um sonho que leva a outro ainda maior, o diploma. E para colocar você mais perto dos seus sonhos, o Uniceb Interativo, uma das maiores faculdades de ensino à distância do país, está presente em mais de 170 cidades por todo o Brasil. Você vai descobrir um jeito diferente de estudar, que une tecnologia e ótimos professores, respeitando o seu tempo, o seu bolso e o seu ritmo. Para o vestibular, acesse estudeadistancia.com. Uniceb Interativo, seu diploma para a vida. Voz do além, não fala boca maldita, que expressão chula. Eu tenho tanto carinho por você. Agora, gente, era óbvio demais o que eu falei ontem, pois este programa é gravado. Nenhuma televisão deixa o Cajuru fazer programa ao vivo, evidente. E gravado, antes da convocação, eu disse que não haveria novidade, que o Felipão estava fantasiando. E todos vocês estão errados, tchê. Ih, estão muito longe, nem imaginam quem eu quero para a Copa. Gente, que novidade tem? Fala para mim. O Rivelino deu uma entrevista no último final de semana, o Roberto Rivelino, da seleção de 70, com muita propriedade. Sem o Fred, qual outro atacante que o Brasil tem? Nem falo de Neymar, esse é gênio. Esse está na Copa, estará, se Deus quiser, sem nenhum problema. Agora, o que a gente tem mais para completar o ataque do Felipão? Ele jogará com 2 atacantes? Ele precisa de mais um. Falam no Diego Tardelli, ou no Leandro Damião, ou em quem mais? A verdade é que estamos carentes de um grande atacante. E daí todo mundo torcendo para o Fred se recuperar e para o Fred disputar a Copa como ele disputou a Copa das Confederações. Porque se ele entrar meia bomba na Copa do Mundo, será um desastre para a seleção. Conclusão, Felipão, você não tem o que inventar. Não queira nos enganar, pois na sua cabeça não tem nenhum atacante, porque não é na sua cabeça, é na cabeça de ninguém. Todo brasileiro é técnico. E que outro atacante fantástico o Brasil tem, Felipão? Qual? Quem, Felipão? E saindo do Felipão pra gente rir um pouquinho, gente, num jogo do campeonato da Bulgária, um bandeirinha durante o jogo estava falando pelo telefone celular. Não sei se conseguimos a imagem. Ele falando ao celular. Com quem? Com a namorada? Com o namorado? Ou com o dirigente da Federação Búlgara? Dando ordem a ele? Dê impedimento! Não dê impedimento! Faça isso! Tipo o que vai acontecer na Copa. Eles já entrarão sabendo. Contra o Brasil, nada, tudo liberado. Ok? Se depender da arbitragem, Brasil não será prejudicado. Ok? Eu sou o Blatter. Eu que mando no país, eu que sou o presidente. Depois eu acerto com a Dilma. Agora, engraçada essa imagem também, ao saber que o cara é filho de um dos presidentes de federações do futebol da Bulgária. Essa é muito boa, né? Tem cada uma, né? O incrível Cajuru está chegando. Hoje não tem o caderno de esportes. Tem novidade na programação da TV Esporte Interativo. É o melhor da Liga, chegando agora às 7 da noite na programação ousada da TV Esporte Interativo. O melhor da Liga em nosso timaço escalado. O Bruno Fonseca, trabalha o Bruno Fonseca, hein? O Felipe Rolim, que é muito bom, gosto desse cara. E o Bruno Formiga,
que sabe perguntar pra caramba, tirou cada resposta de mim, arrumou cada processo pra mim também, você viu, Bruno Formiga. Gente, eu rapidamente, depois, nesta semana, só na quinta-feira, não terei programa, só na quinta. Portanto, volto amanhã e também na sexta. Eu quero falar sobre camisa de time de futebol. Aquele jogo do Santos com a Penapolense, você chegou a ver a camisa do Santos? O Santos parecia que era o time de Penápolis no Campeonato Paulista. Essa mudança de cor de camisa, essa invenção de cartola de futebol, juro por Deus, para mim não tem nada mais ridículo do que isso. Camisa de futebol é uma cor só a vida inteira. É tradição. Não tem que inventar. É a camisa, é a tradição. A vida inteira daquela cor. Pô, time grande aí já mudou cor de camisa, até camisa rosa, camisa não sei o quê. É uma bobagem isso. Depois eu falo com mais calma sobre este assunto e um outro tema aqui, bom também, que hoje, infelizmente, não há tempo, porque o melhor da Liga está chegando. Boa noite para você, de terça-feira e amanhã, quarta, 6h30, de novo tem o incrível Cajuru.